Olá, eu sou Alex Corsino, administrador, educador corporativo, e é um prazer hoje estar aqui falando sobre algo tão importante num momento, num cenário tão desafiador, que é a jornada profissional, como enfrentar a nova realidade. Muitas pessoas estão falando sobre o momento de voltar ao normal, né? Mas a verdade é que o normal ele já não existe. Nós estamos vivendo num momento de transformação e, como muitos e eu também tenho dito, nós estamos para viver o novo normal. Então, portanto, nós estamos numa jornada e falando especificamente daquilo que nós fazemos como trabalho, e estamos falando da nossa jornada profissional. Interessante pensar na pergunta, afinal, em que mundo estamos vivendo, não é verdade? E olha que afirmação interessante que o Institute for the Future fez lá em 2018, há 2 anos atrás, que 85% dos empregos que existirão em 2030, eles ainda não foram inventados. Eu gostei dessa afirmação, mesmo que há 2 anos atrás, porque este momento que nós estamos vivendo, ele tem revolucionado principalmente o mercado de trabalho e de uma forma muito geral a maneira como nós vivemos. E aí a pergunta, então, afinal, em que mundo nós estamos vivendo? É muito claro, e para mim eu tenho muita certeza disso, que nós estamos vivendo uma jornada de transformação, essa transformação que nos faz repensar em todos os aspectos da nossa vida, mas principalmente o aspecto profissional, porque é grande parte do nosso dia onde nós estamos dispensando os nossos esforços, o nosso tempo, é o nosso trabalho. Esse novo normal ele já vem aí sendo de certa forma discutido. Talvez a gente não tivesse pensado nele dessa maneira, mas quando estudiosos vêm falando sobre o mundo VUCA, onde a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, elas demonstrariam um novo cenário e creiamos, e concordem comigo, nós estamos justamente vivendo esse tumulto do mundo VUCA, onde nós não conseguimos, de certa forma, estabelecer um cenário com mais assertividade, como nós fazíamos até algum tempo atrás. Digamos que cada dia é um replanejar, e pensar na nossa carreira é muito importante nesse aspecto, principalmente porque, como administradores, nós estamos ajudando as organizações a se planejarem e também acompanhar no dia a dia esse planejamento. E nesse momento, na jornada profissional, eu quero compartilhar com vocês justamente o repensar a nossa maneira de trabalho, repensar a nossa carreira numa visão de jornada, entendendo que principalmente os dias que nós estamos vivendo, eles na verdade eles formam um ciclo onde algo novo, e aí na ideia desse novo normal, ele surgirá. É importante pensar que durante esse processo da jornada, nós temos muitas coisas a desaprender, aprender, reaprender. Se falando então de mundo VUCA, da profissão do futuro, de profissões que ainda não existem, é muito importante pensar também nas habilidades que são requeridas no cenário atual e como também já tem sido discutido, habilidades que serão requeridas no futuro, como por exemplo a alfabetização dos dados, que na verdade nós estamos falando um pouco aqui de programação, do conhecimento, de como nós transformamos dados em informações que possam ser estratégicas nas tomadas de decisões que nós tenhamos nas organizações. Além também do pensamento crítico, como por exemplo, que é a nossa capacidade de fazer o julgamento de uma informação, se ela é falsa ou se verdadeira. Principalmente nos dias onde nós estamos vivenciando, onde várias fake news surgem sobre vários assuntos no mesmo tempo. Habilidade em tecnologia, que eu gosto também de falar como questão de cultura digital. Vejam só que grande paradigma nós estamos quebrando quando se fala de home office, né? Home office tinha aí uma visão um pouco distorcida sobre a sua capacidade produtiva. Talvez alguns imaginassem que home office, esse tipo de trabalho, essa modalidade, não gerasse tanta produtividade como gera, e nós estamos vivendo isso, né? Como dizia minha mãe, muitas vezes nós precisamos experimentar um novo aprendizado pela dor. E aí, muito bacana de poder ver que o home office ele traz
essa grande produtividade que não era percebida. E traz também um grande desafio, que é a habilidade em tecnologia. Não basta simplesmente você estar conectado na internet e usar os aplicativos, os softwares tradicionais que a gente usava. A gente precisa desenvolver novas habilidades, principalmente porque nós estamos agora num compartilhar de informações nas nuvens. Então, IoT, né, internet das coisas, nós precisamos desenvolver essa habilidade para que nós possamos estar conectados. Vejam que grandes corporações têm gerenciado seus times, desenvolvido suas lideranças por meio da conectividade, por meio de ferramentas que possam acompanhar a produtividade, como Planner, Trello, entre outras, né? E aí experimentado também vários outros aplicativos para a realização de reuniões, de treinamentos, né, palestras, e aí utilizando Meet, Zoom, entre outras ferramentas que possam permitir uma webconferência, por exemplo. Uma outra competência, e eu acredito que ela tem sido bastante requerida, assim como resiliência, é a adaptação, né, e a flexibilidade. Embora pareça que nós estejamos perdendo uma parte daquilo que nós éramos tão acostumados a fazer, a gente precisa se adaptar a esse novo estado, né? Nós estamos falando aí de um novo normal, que ainda é incerto. Então, pensar de que agora por exemplo, no uso de novas tecnologias, a gente precisa se adaptar a um novo estilo de trabalho também. E nesse momento a rigidez ela não ajuda, né? E o que isso tem sido provocativo para nós administradores, que estamos focados em ajudar as empresas no desenvolvimento dos seus planos, no desenvolvimento de suas finanças, no desenvolvimento de suas pessoas, né? Então é importante olhar para a jornada que nós temos e entender como a adaptabilidade nesse momento ela se torna tão necessária no seu desenvolvimento. Criatividade, sem sombra de dúvidas, para mim, sempre foi uma competência requerida, né? Tanto que, quando a gente olha para formações de empreendedorismo, como o Empretec do Sebrae, a criatividade ela é uma das características do empreendedor. Então, ela sempre se foi importante. Digamos que ela seja aí o principal fator para que a gente possa promover a inovação nas organizações, a inovação no mundo, em qualquer projeto que nós estejamos inseridos. E inteligência emocional, né? Muitas vezes se fala da inteligência emocional, por exemplo, para falar do atendimento ao cliente, para lidar com as maneiras diferenciadas, mas a inteligência emocional, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, ela se faz extremamente necessária para que nós possamos manter um equilíbrio das nossas emoções, não só da emoção, mas também da nossa maneira de pensar, de planejar, da maneira de raciocinar aquilo que nós devemos fazer. E existem várias ferramentas que podem nos ajudar, né? Desde DISC, Enneagrama, uma própria terapia, para que a gente possa aproveitar o momento presente, né, de maneira que nos organizemos, né? E principalmente a inteligência emocional, ela é muito importante também na questão das relações, né? E mesmo que não estejamos numa convivência social, mas estabelecer relações saudáveis numa produção de trabalho remoto é muito importante. A inteligência cultural e a diversidade, elas são fundamentais hoje em dia, né? E tem se falado muito de que essas competências são do futuro. Entretanto, com tudo que nós estamos vivendo, eu acredito particularmente que o futuro já é o presente, né? Então, para nós administradores, pensar de que a inteligência cultural, o entendimento, né, o respeito entre as diferenças, ele se faz fundamental para que nós estejamos nos conectando e, ao mesmo tempo, conectando pessoas, a riqueza de conhecimento e de experiências que existe entre a diversidade, seja ela qual for, para que nós possamos usar isso de maneira muito significativa para o que nós estamos fazendo. Habilidades de liderança, não somente para gestores, mas para todos os níveis hierárquicos, né? Eu costumo dizer que liderar tem o mesmo significado de influenciar. Então, hoje nós trabalhamos já há algum tempo com dois conceitos de liderança, o formal e o informal. Muitas vezes nós temos pessoas que têm ali uma
postura de liderança, mesmo que no nível hierárquico ela não esteja num cargo de gestão, e ela toma uma decisão que influencia outras pessoas a seguirem um caminho. E num futuro muito próximo, né, e principalmente nos dias de hoje, digamos, por isso que eu sempre estou dizendo que o futuro já se faz presente, esse tipo de liderança ele é fundamental para ajudar a gente a ter unicidade na direção que nós estamos tomando para os dias que se seguem. E o julgamento e tomada de decisão. Então, aqui nós temos, eu gosto sempre de falar dessa competência trazendo um conjunto, né, de ideia, que é a geração de resultados. Então, essa é uma competência fundamental para o julgamento daquilo que nós estamos vendo e uma tomada de decisão. Gosto sempre de trazer em paralelo a essa competência o próprio pensamento crítico, para que eu possa, então, fazer uma análise das informações e, em cima dessas informações, tomar as decisões que são, digamos, adequadas neste momento. E colaboração, que para mim também sempre foi uma competência fundamental. E hoje em dia, nesse trabalho remoto, no formato que nós estamos tendo pela maioria das empresas por todo o mundo, a colaboração ela se faz fundamental para que a gente possa apresentar um resultado. Vejamos que grandes empresas têm trabalhado muito num estilo de projeto, né? Embora haja uma hierarquização na sua estrutura, mas quando a gente fala de uma gestão de projeto, nós estamos aí envolvendo várias pessoas de várias equipes e o espírito colaborativo, né? Ele é muito importante nesse momento, para que a gente entenda que eu não estou colaborando somente com a outra pessoa, mas eu estou colaborando com um conjunto de pessoas, eu estou colaborando com a organização, estou colaborando numa ideia ou num projeto que vai facilitar a vida do meu cliente. E uma coisa, quando eu falo de jornada profissional, eu gosto também de falar bastante sobre como chegar ao propósito, né? Então, eu sempre venho na ideia de um alinhamento de níveis, tá? Olhando sempre primeiro para o ambiente onde eu estou inserido, né? Como é que esse ambiente ele se organiza, como que ele é estruturado, e aí que tipo de comportamento é exigido nesse ambiente, como eu me comporto, né? Os meus comportamentos estão alinhados nesse sentido. Também em nível de capacidade, conhecimento, técnica, eu tenho a técnica que se requer para esse tipo de ambiente, né? E nível de identidade, aqui nós estamos falando de missão, tanto da organização, mas principalmente da minha missão como um profissional na administração, se o meu papel ele está sendo desempenhado de maneira que eu possa entender que parte eu sou, né? Eu gosto muito quando o Peter Senge fala, por exemplo, de desaprendizagem, né? Deficiências na aprendizagem, melhor dizendo. Ele fala que uma das deficiências é justamente achar que eu sou a parte mais importante, né? E aí o que nós estamos vivendo nesse mundo vem para nos ensinar que, na verdade, desse todo, nós somos apenas um fragmento. Então, nesse mundo corporativo, nós somos um fragmento, mas é importante entender que fragmento eu sou, qual é o meu papel e como eu posso contribuir de forma melhor para que eu possa ter mais conhecimento, aprimorar os meus comportamentos e melhorar o meu ambiente. Um nível muito importante é de crenças e valores, né? As crenças são regras de vida que muitas vezes elas podem nos limitar ao desenvolvimento ou podem possibilitar o nosso desenvolvimento, que é alinhado com valores que eu costumo dizer que são as coisas mais importantes para a gente, aquelas que a gente não abre mão, aquelas que a gente não negocia e que, se feridos, nós podemos ter problemas nas relações pessoais. Então, aqui eu gosto também de trazer a competência de inteligência cultural e diversidade, porque no entendimento de que as pessoas são diferentes, eu consigo valorizar, né, respeitar, melhor dizendo, os valores dos outros e ter um bom desenvolvimento. E num nível superior a tudo, né? Então imagina que você vai escalar uma montanha, se você já teve essa experiência, então você vai entender muito bem o que eu estou dizendo agora. E você chega ao pico dessa montanha, né? Então lá de cima você consegue ter uma visão esplêndida sobre o todo.
Lógico que a gente não vai conseguir ver todo o mundo, mas é diferente de uma visão quando nós estamos somente no nível de ambiente, por exemplo, que nós temos uma visão muito horizontal. E lá em cima, essa visão ela se aumenta. E nesse nível, é o que eu chamo de espiritualidade, né? No sentido da essência, no sentido de alargar nossa visão e poder compreender de como as coisas se organizam. Tá? E interessante pensar que essa estrutura de alinhamentos necessários que nós precisamos ter, desses níveis que vão de ambiente à espiritualidade, né? Então, por exemplo, se de repente eu não tenho um conhecimento adequado para o tipo de ambiente que eu estou, então eu tenho um desalinhamento desses níveis. E eu preciso buscar esse conhecimento, ter esta capacidade para que possa, então, ter um alinhamento no desenvolvimento da minha jornada. E aí vejamos que quando a gente fala de comportamento, ambiente e comportamento, nós estamos falando de coisas do dia a dia, questões, ações do nosso cotidiano, né? De estratégia, nós falamos de identidade e capacidade, o conhecimento que eu tenho para fortalecer aquilo quem sou. Crenças e valores, espiritualidade, nós estamos falando de essência, né? Daquilo que realmente, eu gosto sempre de falar, aquilo que está na minha alma, né? Minha alma como administrador. Então, pensar que como administrador, eu preciso ter um alinhamento desses níveis para que eu possa fazer uma entrega diferenciada. E os dias que nós estamos vivendo trazem esse desafio para a gente, né? Para que a gente possa, então, repensar o ambiente que nós estamos vivendo, as mudanças que estão sendo proporcionadas, provocadas, para que eu possa elevar, né, o meu desenvolvimento, evoluir profissionalmente, num nível onde eu consiga perceber qual é a minha essência, e aí na ideia de chegar ao topo de uma montanha, por exemplo, eu ter uma visão muito mais ampla. E quando eu desço desse topo, eu consigo então fortalecer ou provocar algumas mudanças em cada nível, né? Então, reforçar crenças, né? Trazer novos valores ou resgatar alguns valores, fortalecer a minha identidade, buscar novos conhecimentos, mudar as minhas habilidades, mudar minhas competências, desenvolver aquelas que precisam ser desenvolvidas para então poder fazer uma transformação no ambiente onde eu estou vivendo. E aqui, propriamente dito, falando da jornada profissional, né, de como nós sermos um profissional extraordinário, de como nós sermos um administrador extraordinário. E aí, veja só, eu gosto muito de uma metodologia descrita por Joseph Campbell. Ele fala sobre a jornada do herói, e aqui eu faço uma adequação sobre a jornada do profissional, na ideia de que nós estamos num mundo comum, tá? Nós estamos vivendo lá num nível de ambiente e comportamento, as coisas do nosso dia a dia, e alguma questão, algum processo, alguma situação nos chama a atenção, muito particularmente falando, e aquilo nos se torna para a gente um novo desafio. Entretanto, é muito comum também que para cada novo desafio, mesmo que nos seja proposto ou que nós percebamos aquilo, eu costumo dizer, aquilo arde no meu coração, né, a gente sempre vive inicialmente um momento de recusa. Por mais que se é, por exemplo, um desafio proposto, a gente receba, mas existe por dentro uma luta para que haja uma aceitação. E a questão é, nós podemos recusar o tempo todo, nós podemos recusar algo que nos é proposto, nós podemos recusar algo que nasce de dentro da gente em relação àquilo que nós estamos percebendo no mundo. Não tem problema algum. A questão é que nós não desenvolveremos a nossa jornada como ela deve ser e viver as novas experiências que nós poderemos viver para poder então entregar algo diferente. Uma vez que a gente vença o recusando aquilo que é novo, nós passamos para uma fase chamada encontro com o mentor. Seja um livro, seja um filme, ou seja alguém que tenha uma experiência que possa me ensinar, me instigar, me motivar para que eu possa então buscar aquilo que é diferente, aquilo que vai me enriquecer, aquilo que vai me ajudar a me desenvolver como um administrador, como um profissional, e aquilo que vai me permitir
a entregar algo diferente para um mundo que eu estou chamando aqui de comum. Então vejam só, né? Nós há 3 meses, digamos, eu tenho dito que nós começamos uma nova jornada, não só profissionalmente, mas também no aspecto de vida. Eu acredito que o mundo todo está vivendo essa nova jornada, né? Então nós tínhamos um normal ali, de repente nós estamos vivendo uma fase de isolamento e vencendo, tendo que vencer alguns desafios na área da saúde, principalmente, de uma forma muito geral, na área do desenvolvimento econômico do nosso país, dos nossos estados e cidades, e também profissionalmente vivendo alguns desafios no desenvolvimento de algumas competências. A questão é que eu posso entrar nessa fase de recusa ou ceder para que eu possa então desenvolver a minha carreira. E aí eu estou encontrando alternativas que eu possa buscar experiências e trazer essas novas experiências, esse aprendizado, para que então na minha jornada eu possa dar os primeiros passos, começar a fazer os meus testes, né, para poder então buscar aquele diferencial. Ou buscar aquela riqueza, aquele tesouro, aquilo que realmente vai ser bastante significativo para mim e que como profissional também eu possa fazer uma entrega diferenciada nesse mercado. Um outro nível interessante dessa jornada do profissional é o testando habilidades, né? Então aqui a gente também encontra alguns aliados, né, parceiros que possam se somar a esse desafio ou que possam me ajudar de alguma forma naquilo de diferente que eu estou buscando. Uma outra fase bastante interessante, né, que é próximo ao grande desafio, né, e que lá na jornada do herói nós falamos como próximo à entrada da caverna, né, então aqui é um grande momento que nós temos nessa jornada do herói, nessa jornada do profissional, é a ideia de que eu estou muito próximo de realizar algo muito grandioso, né, o grande desafio. E aqui eu posso tomar uma decisão. Ou eu fico onde estou, né, e me satisfaço com um pouco que eu desenvolvi nos passos anteriores, ou eu simplesmente dou o passo de encarar o grande desafio, ou como Joseph Campbell escreveu, entrar na caverna e encarar o dragão que existe lá dentro. Né? Então, tomada a decisão de poder vivenciar esse desafio, de ter esta batalha, a gente vai em busca de uma recompensa. Tá? Eu gosto sempre de falar nesse momento dos filmes de ação, né? Se a gente observar, principalmente os desenhos da Disney, eles estão recheados de jornada e a gente vai ver lá que alguém vive num lugar comum, alguma coisa lhe chama atenção e ele vai buscar ali o seu mentor e vai vivenciar um grande momento, vai ter uma luta, né? Até poder então depois ter uma recompensa. Então, se a gente observar algumas histórias que são contadas na televisão, no cinema, a gente vai poder ver que a jornada do herói ali, né, ela está muito presente. E eu destaco que essa metodologia, essa forma de ver os momentos que nós vivenciamos são como a nossa própria jornada de herói, né? Aqui é a nossa jornada profissional. E a questão é viver o grande desafio, entrar nessa caverna, lutar contra esse dragão, para que a gente possa obter a nossa recompensa. Né? Então, de repente, é viver um novo aprendizado para buscar uma solução diferenciada para a empresa onde eu estou administrando, para a empresa que eu presto consultoria, né? Para que eu busque ali algo diferenciado que realmente vai fazer a diferença quando eu entrego isso para um mundo. Então, uma vez vivenciada essa batalha, eu trago aí algo como recompensa, ou como eu também costumo dizer, como um elixir. E esse elixir é que vai me ajudar a salvar o mundo mediante o dilema ou problema que ele está vivenciando. Então eu estou no caminho de volta para casa, né? Então é muito legal pensar nessa fase do de volta para casa, porque imagina que você vai aí para fazer um treinamento numa cidade diferente, faz network, conhece gente bacana, traz muito conhecimento, né? E a gente está falando lá de alinhamento de níveis no terceiro nível, que é o da capacidade, e a gente volta para casa, ou até mesmo antes de voltar para casa, durante o treinamento a gente está escrevendo várias coisas que podem ser aplicadas na organização. Enfim, a gente volta no entusiasmo e se preparando já com algumas ideias, escrevendo algumas coisas de como aquela recompensa ou aquele elixir
né, ele pode ser compartilhado entre as pessoas. Só que, antes de fazermos esta grande entrega, existe uma fase que eu gosto muito dela, onde Joseph Campbell ele fala como a ressurreição, aqui eu estou falando como eu, que é um olhar mais interno de percebermos ainda, digamos que no momento de reavaliação, né, aqui acaba que é uma segunda luta, então a gente passa por uma primeira batalha, por um primeiro momento ali de luta, né, que é de vencer o desafio que nós buscamos para ter recompensa, e aqui a gente está falando mais de uma luta num processo interno, de perceber aquilo que dentro de nós ele precisa ser ainda melhorado. Para que depois de vencido esse momento, a gente possa então viver o extraordinário, né? E aí a gente volta com a solução, a gente volta aí com esse elixir, a gente volta com a recompensa, no sentido de compartilhar isso para o mundo. E um mundo que já deixa de ser comum e agora passa a ser um mundo extraordinário. E eu gosto de, sempre que falo de jornada profissional, olhar muito para essa figura que nós estamos vendo e imaginar que nós podemos, e estamos tendo nesse momento, uma grande oportunidade de desenvolvimento. E que a gente pode, nesse momento, aí então, viver esses novos desafios, entrar na caverna, vencer o dragão, trazer uma recompensa, primeiramente para a gente, que traz um reforçar de valores, né? Que a gente está trazendo muito níveis de identidade, crenças, valores e espiritualidade. Então, são momentos onde nós realizamos atividades, apresentamos soluções, desenvolvemos competências e, primeiramente, nos sentimos muito bem conosco e também depois junto ao ambiente onde nós podemos e estamos desenvolvendo as nossas atividades. Como administrador, é importante pensar nesse ser extraordinário que eu busco ser e que também quero compartilhar para a transformação do ambiente em que nós estamos vivendo. Sempre importante pensar quem eu sou antes da minha jornada e quem eu quero me tornar, né? Em nome de que ou de quem eu estou buscando esta recompensa. No que isso me torna melhor, no que isso me torna mais forte e como eu posso transformar o mundo em que estou vivendo com aquilo que eu faço. Eu te agradeço, muito obrigado, né? Um abraço e até uma próxima.